A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs. Iremos falar sobre o anseio pela casa de Deus. Salmo 84. O início desse salmo diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Deus escolheu o templo, onde seria adorado, como diz em 1 Reis, capítulo 9, versículo 3. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Este contexto é possivelmente inserido no período da monarquia, quando o templo era erguido. Mas, antes disso, queridos, Zorobabel e o restante de seus irmãos, que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram a edificar o templo. Alguns construíam e outros supervisionavam. No momento que se lançou os alicerces do templo, os sacerdotes e os levitas e o povo louvaram o Senhor. Muitos velhos que viram o antigo templo choravam. Não era possível distinguir os gritos de alegria e o choro, conforme diz Esdras, capítulo 3, versículo 12 ao 13. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sob o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discerniu o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo. Porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Entre as ordenanças de Deus para Israel, deveriam os varões, pelo menos, participarem de 3 festas anuais, como diz em Êxodo capítulo 23, versículo 17. 3 vezes no ano, todos os teus varões aparecerão diante do Senhor. E mesmo depois de viverem na terra, essas festas serviam como lembrança de que eram peregrinos aqui na terra. Como diz em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 15. Porque somos estranhos diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais. Como as sombras são os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança. E hoje, a igreja vive nessa perspectiva, como diz a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Quando o salmista mencionou sobre tabernáculos, não especificou algum lugar, mas ele tudo. Isso é uma alusão à plenitude do pé de Deus, demonstrando a importância de participar de todas as suas partes, desde o pátio, lugar santo e santo dos santos. Irmãos, Deus é reverenciado neste verso como Senhor dos exércitos. Assim, contemplou-se Deus como um guerreiro, expressando certamente referências aos exércitos de Israel e ordens angelicais. No verso 9, que diz: a minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração e minha carne clamam pelo Deus vivo. O salmista, estando longe do templo, anelava, desfalecia pela casa de Deus. E todo o seu ser, ansiosamente, sentia saudades do templo. Além disso, seu estado era semelhante ao de Davi, que no Salmo 122, versículo 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E também no Salmo 27, versículo 4, que diz: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender do seu templo. Todavia, cumpre dizer aos irmãos que o Senhor alertou a Israel que não dependessem dos elementos externos do templo. Como diz em Jeremias, capítulo 7, versículo 3 ao 7. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e entre o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais de século em século. No próximo verso é dito: até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. A habitação de Deus com os homens era tão atrativa
que alguns pássaros certamente sobrevoavam a casa, outros pousavam nos telhados ou nas arquiteturas exteriores. Porém, o salmista foi mais profundo. Referiu-se àqueles que entram e encontram casa. Pois essa é a vontade de Deus, que semelhantemente aos pardais, o homem vive em sua presença. O pardal comum, ou doméstico, era conhecido na Grécia Antiga e no Egito. Este pode bem ser um pardal caseiro, um pássaro frequentemente associado às habitações humanas. Na época de Cristo, era muito desvalorizado, como diz em Mateus capítulo 10, versículo 29. Não se vende 2 passarinhos por um ceitil, e um ceitil valia cerca de 1/16 do denário. E justamente neste verso o termo grego se refere ao chamado pardal da casa. Sabemos, queridos, que os pardais buscam casas, lugares permanentes, para procriar e viver, representando o servo humilde, que não possui recursos, mas faz dos seus altares sua própria casa, seu lar, todos os dias. Não esquecerei da andorinha, que faz ninho para si e para sua prole. E tenho que lembrar-te que o ninho serve, além de outras finalidades, temporariamente para alimentação, abrigo e refúgio. Assim, são as recompensas imediatas de estarmos junto a Deus. Encontraremos alimentos para nossa alma, lugar de refúgio em dias tão sombrios. Enfatizo aqui a forma perfeita que foi retratada a Trindade: Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. No verso 4 diz: Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Na nossa língua portuguesa, não há uma expressão exata, profunda e impactante como o termo bem-aventurados, que era utilizado no hebraico com sentido mais forte do que feliz. Imagine vocês quantos momentos de felicidade já passaram, horas tão alegres como o nascimento de um filho, formatura, noivado, casamento. Mas bem-aventurado posso afirmar, sem dúvida, que representa um sentimento tão intenso, transformador, que somente pode ser usado quando nos referimos à alegria de estarmos continuamente na casa de Deus. Enquanto lá estava o escritor, os sacerdotes levitas moravam nas mediações do santuário. Estes eram muito felizes, possuíam a oportunidade de entrarem no tabernáculo, fazerem suas orações, estarem em comunhão com o Pai. Assim, o salmista, que estava tão distante do templo, imagina dentro de si quão felizes eram aqueles que moravam perto das moradas de Deus. Pois assim, esses tinham a oportunidade de louvar a Deus continuamente. Aqueles que possuem a oportunidade de tempo e moram próximos aos lugares de orações devem aproveitar ao máximo para estarem juntos com os irmãos cultuando a Deus e exercendo o seu sacerdócio de maneira a valorizar o chamado. Embora houve a declaração que quem estava perto era feliz, no verso 5 o escritor proclama: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração os aplanados. Pois, apesar que ele estava afastado, o seu coração estava nos caminhos aplanados, que era uma referência aos caminhos no período de festas que os peregrinos trilhavam em direção ao templo em Jerusalém. De modo que, mesmo sem habitar no templo ou viver em Jerusalém, mas somente de seu coração estar ligado, envolvido no caminho, indo para o templo, ele já sentia-se bem-aventurado. É como a mulher do fluxo de sangue, que simplesmente, mesmo sem oportunidades de estar próxima do Senhor, ela singelamente toca na orla do vestido de Jesus e recebe a virtude do Mestre e é curada. Parece que aqui já há uma menção do conceito mais completo do templo, que não é o edifício, mas somos nós, assim como afirma Jesus. Assim, para os distantes, digo, seus corações devem estar na palavra, nas revelações de Deus, na sã doutrina, no Filho, no caminho. No verso 6 é dito: o qual, passando pelo vale de Bacar, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. A rota que passava por este vale era obrigatória, e não uma opção. Assim como os vales que enfrentamos são necessários e indissociáveis para a vida do servo de Deus, como diz em Salmo 109, versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. E com Cristo no coração, aquilo que momentaneamente é um vale transforma-se em fonte. Este é o instante em que a luta se transforma numa experiência contabilizada pelo servo. O vale seria transformado em fonte pela passagem dos peregrinos. Há muitos posicionamentos sobre o vale de Bacar. Posso enumerá-los. Relação com o verbo hebraico, que significa chorar.
É também visto como abeto balsâmico, espécie de árvore típica de terras áridas, ou árvore de bálsamo, cuja seiva escorre lentamente como lágrimas quando é cortada. É equivalente a vale árido. O termo também significa choro ou lágrimas. E pode ser também entendido como um vale na Palestina. Irmãos, sempre somos surpreendidos pelo amor do Senhor, pela chuva neste vale. Pois, como diz em Efésios capítulo 3, versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Esta abundância de águas é o Espírito Santo derramado na terra seca, que é o nosso coração. Queridos, a nossa vida não é estática, ela vai de força em força. Conforme diz no verso 7, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Mostrando a dinâmica progressiva da caminhada com Cristo, como diz em Oséias capítulo 6, versículo 13, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída. E ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. De modo que vamos aperfeiçoar nossas vidas, como diz em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. E preparando para aquele grande dia, como diz em Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, com o objetivo da chegada a Sião, isto é, a eternidade. Sião era onde o templo se localizava, era uma colina ao norte de Jerusalém. O termo é frequentemente usado como sinônimo também desta cidade. Mas mesmo estando tão distante, ele sabe que Deus ouvia a sua oração. Como diz, Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. E ele clama o olhar de Deus quando diz no verso 9, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto teu ungido. E diz que Deus é o seu escudo, e ao ser visto, estará por detrás do escudo, que especificamente é o rosto do ungido. Uma clara alusão a Cristo, que é nosso mediador e protetor, pois somos aceitos através dele. Aqui, a citação de ungido era uma referência profética de Cristo, como nosso intermediário, sacerdote eterno. Esta oração pelo rei é porque o Messias viria da linhagem davídica, e o salmista desejava o cumprimento dessa promessa. Semelhante às passagens de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Há uma afirmação no verso 10, porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Na rebelião de Coré, ou Corá, apresentada em Números, capítulo 16, é possível ver que este homem e seus companheiros não estavam satisfeitos com os serviços a eles atribuídos e desejavam o sacerdócio. As consequências foram suas mortes. Porém, os descendentes de Coré, como dizem em Números, capítulo 26, versículo 11, mas os filhos de Corá não morreram. E muitos salmos foram escritos para eles. Inclusive, este está também ligado a essa temática. A responsabilidade dos descendentes de Corá foi definida em 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 19. E Salum, filho de Coré, filho de Eliasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, tinham cargo da obra do ministério, e eram guardas dos umbrais do tabernáculo. E seus pais foram capitães do arraial do Senhor e guardadores da entrada. E certamente foram felizes, como diz em Provérbios, capítulo 8, versículo 4. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidas, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. E era exatamente ao lado do pórtico das entradas internas que os holocaustos eram lavados, como diz Ezequiel 40, 38. E a sua câmara e a sua entrada estavam junto aos pilares dos vestíbulos, onde lavavam o holocausto. Ele preferiria estar provisoriamente na porta do que permanentemente habitar nas tendas dos ímpios. E quando se refere às tendas dos ímpios, provavelmente referência a Números, capítulo 16, versículo 26, que diz, e falou à congregação, dizendo, desviai-vos, peço-vos das tendas desses ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Nos últimos versos, porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. A expressão não negará bem algum, podemos relacioná-la a que o apóstolo Paulo disse em Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados por seu decreto. Então, graça e glória. Graça para a jornada e glória para o fim da jornada. Que Deus te abençoe. Amém.